estiver no seu trabalho, nas suas atividades, no seu lar, na sua viagem, que Deus possa abençoar também este encontro com Ele, né? Vamos fazer essa leitura, né? Essa leitura de segundo livro de Samuel, versículo 22, capítulo 22, digo, no versículo 46, né? Diz que o Senhor vive, bendito seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Exaltado seja Deus, amém? Amém? Exaltado seja Deus. E essa rocha, ela pode nos salvar, né? Isso é maravilhoso. Vamos entoar hinos para a honra e glória do Senhor, queridos, né? Honra e glória do Senhor. Vamos ler comigo então, antes de cantarmos. Leiamos. O Senhor vive, bendito seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Novamente, bem bonito. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Um amém bem bonito, amém, irmãos? Amém. Amém. Vamos entoar hinos. Ele seja exaltado. Que Ele seja exaltado em sua vida, amém? Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém, queridos? Deus seja exaltado. Mas também esse nosso Deus é o nosso refúgio, amém? Ele é a rocha que salva, mas também o nosso refúgio. Bem bonito, batendo palma comigo, ó. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo,
os homens, o meu refúgio, fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando amém, queridos? E mais este hino maravilhoso, eu te bendirei. Vamos entoar com bastante alegria em nossos corações. Eu te bendirei, quando tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio eu saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos receberás, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo deserto estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei, no caminho onde há aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu
Senhor, teu glorioso nome bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, ó Senhor, Vamos fechar os nossos olhos. Santo Deus, eterno Pai, nós queremos bendizer o teu santo nome, queremos reconhecer que o Senhor é a nossa rocha, essa rocha que salva, e queremos declarar que o Senhor é o nosso refúgio, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio e oportunidade que o Senhor concede e tem concedido a todos estes que chegaram aqui para louvar e bendizer o teu santo nome, para apresentar os seus pedidos de orações, para agradecer as vitórias desta semana e pelos olhos da fé, te contemplar acreditando nos milagres que vão acontecer ainda essa semana. Eu te louvo, eu te agradeço, Pai, que o Senhor possa abrir os nossos corações, abrir os nossos olhos para que nós possamos ver, os nossos ouvidos para que possamos ouvir aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, para as nossas famílias, para cada um de nós, Pai. Nós queremos reconhecer nesta oração que o Senhor é soberano, o Senhor é grande e que o Senhor está no controle de tudo e de todos. Muito obrigado, Pai. Recebe a nossa oração de louvor e de gratidão. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que ainda estão chegando, aqueles que estão a caminho daqui, para que eles também possam ser alcançados pela Tua glória, pela Tua graça. Santo Espírito possa trabalhar em nossas vidas, Pai, para que nós possamos entender bem de perto o Teu querer, a Tua vontade, e possamos obedecer, Pai. Ajuda-nos a Te obedecer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se, queridos. Olá, querido, graça e paz em Cristo Jesus. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre a Operação André, que já começou aqui na Igreja Batista Betel. A Operação André é uma ferramenta de evangelização. Por isso, eu vou precisar muito da sua ajuda para que essa iniciativa dê certo e a gente possa colher muitos frutos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que você deve fazer é retirar esse panfleto lá no balcão de informações ou então com algum dos nossos recepcionistas logo à entrada aqui do nosso templo. Retire a sua ficha de Operação André e preste atenção agora nos 5 passos que levarão pessoas ao conhecimento e à entrega de suas vidas a Jesus Cristo. Primeiro passo da Operação André. Olhe ao seu redor e escolha 5 pessoas que você quer ver ganhas por Cristo Jesus. Escreva o nome de cada uma delas nessa ficha e a partir de então, ore todos os dias por essas pessoas. Segundo passo da Operação André. Ore todos os dias pelas 5 pessoas da sua lista. Não esqueça nenhum dia de orar por elas. Peça a Deus que quebrante o coração dessas pessoas, que amoleça o coração dessas pessoas e peça a Deus oportunidades para falar de Jesus a elas. Terceiro passo, desenvolva uma amizade genuína com essas pessoas. Convide-as a irem à sua casa, vá à casa delas, faça uma amizade cada vez mais profunda. Assim, você ganhará a confiança dessas pessoas e também
testemunhará de Jesus a elas. Quarto passo, convide-as para participar das nossas celebrações de Páscoa, que esse ano serão totalmente evangelísticas. Se elas não aceitarem o seu convite de vir aqui na Páscoa, então convide-as para vir em um outro culto. Nós avisaremos você quais serão as nossas celebrações evangelísticas. E por último, se essa pessoa vier e aceitar a Jesus, você a ajudará a se integrar na igreja, a crescer na fé e participará do momento maravilhoso do batismo dessa pessoa. Se ela não vier, então você apresentará o plano de salvação a ela, seja na sua casa, na casa dela, quem sabe no trabalho ou até mesmo num restaurante. Esses são os 5 passos da Operação André, janeiro, fevereiro e março, falando de Jesus aos nossos amigos, familiares, colegas de trabalho, enfim, pessoas que estão ao nosso redor. A oração pode muito em seus efeitos, amém? Então nós estamos sendo desafiados, o pastor Guilherme tem apresentado isso, vem da liderança da nossa igreja, né? A Operação André é esse formulário que foi muito bem mostrado pelo pastor Guilherme, ele está na entrada da igreja, você pode retirar e creia, a oração pode muito em seus efeitos, amém? Creia que a sua oração, talvez você possa estar pensando, Omar, eu acho que a minha oração não vai ser ouvida não, vai ser sim ouvida em nome de Jesus. A sua oração será ouvida em nome de Jesus. E vai fazer diferença nas pessoas que o meu irmão e a minha irmã estarão orando durante todos esses 3 meses, janeiro, fevereiro e março. Pode orar muito mais, pode orar o ano todo. Não precisa ser 5, pode ser muito mais pessoas. Eu posso imaginar o coração da mãe do brasileiro que foi executado na Indonésia. A dor que ela está sentindo. Mas se tivesse oração, provavelmente essa vontade podia ter sido mudada. Porque o meu Deus, o seu Deus, é o Deus dos milagres. Ele pode tudo em seus efeitos. Então nós podemos orar preventivamente por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que precisam de salvação. Tantos motivos, queridos. Tantos motivos. Vamos nos animar. E vamos preencher esse formulário da Operação André. Preencha, tenha fé, que as suas orações serão ouvidas em nome de Jesus. Amém? Nós vamos materializar nossa fé, né, na dedicação dos nossos dízimos, das nossas ofertas, nesse momento. Antes, porém, eu quero fazer uma leitura bíblica com você. Né? A leitura está em Salmo 115, versículos 1 e 3, Salmo 115, versículo 12, versículo 13 e também o versículos 16 a 18. Eu vou ler uma parte, a congregação lerá outra e assim nós vamos alternando essa leitura. Né? Diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Por que perguntariam as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe apraz. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a eles aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas, porém, bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre, louvai ao Senhor. Novamente, vamos ler esse trecho juntos? Nós, porém, bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre,
louvai ao Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor dedicando os nossos dízimos, nossas ofertas, nossas contribuições, enquanto vamos entoar o hino 17 do HCC, Fonte és tu de toda a bênção. Fonte és tu de toda a bênção, vem o canto me inspirar. A misericórdia tua, quero em alto som louvar. Oh, ensina um novo canto, dos gemidos lá dos céus, ao teu servo e ao povo santo, pra louvar. Ao Senhor eu agradeço, pois Jesus me socorreu. E por sua graça um dia vai levar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz. Dos pecados meus lavou-me com seu sangue. Devedora tua graça, cada dia e hora sou. Teu cuidado sempre faça, com que eu ame a ti, Senhor. O meu ser é vacilante, toma o prêmio com amor, pra que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus. A irmã Berenice vai agradecer ao Senhor os dízimos, as ofertas que foram aqui depositadas, para que Deus receba como oferta em amor a Ele e para a honra e glória dEle. Oremos. Pai querido, louvado seja o teu excelso nome, Pai. Nesta manhã que o Senhor nos concede, onde nos fazemos presentes à tua casa, trazendo os dízimos e ofertas, mas trazendo o nosso coração, dando a nossa vida em louvor a ti. Obrigada por esta manhã, obrigada pela disposição dos teus filhos de ouvir a tua voz e atender o teu mandado, Senhor, que é dar todos os dízimos à casa do Senhor, para que nela seja abastecido de tudo o que for necessário. Assim te louvamos por tudo que o Senhor já nos tem dado. Te agradecemos pelo enorme presente que é a salvação em Cristo Jesus. E por isso te louvamos nesta manhã, agradecidos por cada um dos teus filhos, pela terra que o Senhor nos deu, pela igreja que nos deu, pelo ar que respiramos, Senhor, por tudo que já nos foi dado. Assim te louvamos, te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Temos estudado desde o início deste ano, desde o início desse mês, sobre a experiência que temos com Deus, através do livro Conhecendo Deus e Fazendo a Tua Vontade, a Sua Vontade. Vou dar uma explicadinha nesse quadro, para que a gente relembre como esse movimento se dá. Tudo começa com Deus, tudo começa em Deus. Deus que inicia o relacionamento com o homem. Deus cria o homem e se relaciona com ele. Depois, a partir da convivência com o homem, ele convida esse homem a participar da sua obra, a participar do seu reino. Deus fala a esse homem. Por isso que esse homem deve estar atento àquilo que Deus fala com ele.
Eu não sei vocês, mas sempre que Deus fala alguma coisa comigo, a maioria das vezes eu tenho um momento de crise na fé. São os momentos que Deus me desafia. Eu me sinto despreparado. Como Moisés, eu começo a dar 1000 desculpas a Deus. Eu não posso fazer isso, essa obra é muito grande para mim. Mas o Senhor insiste comigo. E a partir dessa crise na fé, Deus promove em mim alguns ajustes. O que são esses ajustes? Esses são ajustes de Deus na minha vida e ajustes que eu faço na minha vida por causa do desafio de Deus. Deus fala a mim, me desafiando. Eu tenho uma crise. Essa crise gera ajustes de Deus em mim e os ajustes que eu mesmo tenho que fazer na minha vida, na minha agenda. O servo de Deus ajusta a sua agenda. Ele não vive para si mesmo. Ele vive para a glória de Deus. E isso nos gera alguns ajustes. E a partir daí, da obediência, reflexo desses ajustes, nós passamos a viver uma experiência com Deus. Então é um ciclo que se inicia em nossa vida e que se repete, porque a todo momento o Senhor volta a nos desafiar. Todo momento da nossa vida. Se você não vive essa crise na fé, essa palavra pode assustar alguns, crise na fé. Lembrando que crise na fé não é depressão na fé, não é depressão de fé. Crise é uma oportunidade. Através dessa crise, desse confronto da palavra de Deus sobre nós e em nós, pode gerar uma crise. Às vezes não. Mas, na minha experiência pessoal, a maioria das vezes que Deus falou ao meu coração me desafiando, me levou a uma crise. E dessa crise se transformou uma oportunidade. E daí, Deus continua a nos falar. Nessa manhã, nós vamos estudar um aspecto desse relacionamento com Deus. Nós vimos, semana passada, que nós devemos olhar para Deus. O tema da semana passada foi esse. O primeiro foi que Deus nos fala sobre quem Deus é. A segunda semana, nós devemos olhar para Deus. E agora, nessa terceira semana, nós vamos pensar que como essa busca de Deus se dá para com o homem. E nós sabemos, se vocês estudaram as lições durante a semana, que esse relacionamento tem uma característica. E a principal característica deste relacionamento é o amor. Deus nos busca por amor. Em amor. Se fosse diferente disso, Ele não nos buscaria. Só lembrando o início de tudo, Deus criou o homem, o homem vivia com Deus, o homem cuidava da criação de Deus, ele como coroa da criação, feito à imagem e semelhança de Deus, ele cuidava da criação de Deus. Deus deu autoridade ao homem sobre a terra, para que ele comandasse. Ele deu nome aos animais, Deus deu a ele uma mulher ajudadora, quando viu que ele precisava dessa mulher. E ele reconheceu isso e foi muito grato a Deus. E nós somos gratos a Deus até hoje, pela companheira e pela criação da mulher. Mas aconteceu um fenômeno, o pecado.
o pecado entrou na vida da humanidade. O homem caiu em pecado. E a partir daí, o homem começou a fugir de Deus. Todos os dias Deus buscava o homem e o homem atendia. Um dia Deus chamou e o homem não respondeu. O homem preferiu se afastar de Deus. Deu uma desculpinha lá para Deus. Quando Deus o chamou. E Deus perguntou, por que você se esconde de mim? Mas, por mais amor que Deus tenha por nós, e nós vamos ver as características desse amor. O amor de Deus, ele nos confronta com o pecado. E Deus confrontou o homem com o seu pecado, exortou o homem, e o homem foi repreendido. A partir dessa repreensão, começa um plano. Esse plano se chama amor. Sabia? O plano de redenção de Deus para o homem se chama amor. Porque não poderia ser de outra forma. E as características desse amor nós vamos ver lá em 1 Coríntios, agorinha mesmo. Nós vamos ver que esse amor tem algumas características classificadas e organizadas em 4 verbos muito importantes. Mas se você pensa que o amor de Deus é semelhante ao amor que nos foi incentivado pelos homens, principalmente no romantismo, você está redondamente enganado. O amor não é um sentimento. O amor não é um sentimento. O amor é um plano. O amor é um plano. O amor é um plano de ação. A ação de resgate. O amor, ele não espera contrapartida. Ai de nós, se o amor de Deus esperasse de nós uma contrapartida. Eu te amo, meu filho, porque você me ama. Se Deus agisse assim conosco, nós estávamos perdidos. O amor de Deus é incondicional. Ele nos ama. Nós podemos rejeitar esse amor. Isso sim, você pode. É um ato de rebeldia. Aliás, é o único pecado que Deus não pode perdoar. Não é um pecado que não tem perdão. É um pecado que Deus não pode perdoar porque você não se reconhece pecador. Quando você rejeita o plano de Deus, você tem um ato de rebeldia. Entendeu? Você blasfema. Eu não quero o Espírito de Deus. Eu não quero o amor de Deus. Então você pode rejeitar esse amor. Mas esse amor, você vai continuar sendo alvo desse amor. Na carta aos Romanos, diz que nada nos poderá separar desse amor. Nada. Nem a altura, nem profundidade, nem a vida, nem a morte, nem o pecado nos afasta desse amor, vocês sabiam? Nem o pecado. O pecado nos impede de desfrutar desse amor. Mas Deus continua nos amando. Porque, na mesma palavra, Ele diz, eu amei primeiro. Deus nos ama incondicionalmente. O amor dos homens, ele carece dessa contrapartida. Quando a gente começa a pensar que está vivendo o amor romântico, o amor inspirado pelos poetas e cantado pelos poetas, que não
estão cantando o amor de Deus, simplesmente cantando o amor que os homens vivem, que os homens estabeleceram, alguns os homens mesmos que estabeleceram, sabia? O amor, ao longo do tempo, foi se transformando em regras. Por exemplo, o homem criador do amor romântico e divulgador desse amor romântico, um deles se chama Shakespeare. Um excelente autor. Acredito aqui que poucos tenham lido Shakespeare. Mas ele idealizou um tipo de amor. E para que esse amor fosse eterno, sabe o que ele fez? Ele matou as duas pessoas que se amavam. É a única forma desse amor fora de Deus dar certo. Esse amor romântico. A partir do momento que você mata as pessoas, esse amor fica eternizado. Imagina se Romeu e Julieta tivessem se casado. Tivessem vivido as crises do casamento. Já tinha tudo errado, porque as famílias eram inimigas. Eles iam experimentar um outro tipo de amor. Mas aquele amor romântico, que embriaga, que leva o homem a matar, a tomar veneno pelo outro, ele só poderia se eternizar poeticamente nessa forma, matando as pessoas. Diferente do amor de Deus, a proposta do amor de Deus é muito diferente dessa. Então esse amor pode ter sido criado e idealizado por esses autores. Eu lembro de algumas colegas minhas do ensino médio que tinham uns romances que elas liam, tinham uns nomes bem assim, inspiradores. Você já deve ter visto essas capas desses romances. Sabrina, algumas coisas assim. Eu lembro desse. Sempre via as meninas com aqueles romances. São histórias românticas, mas desse amor idealizado pelos artistas, pelos poetas. Esse amor pode ser abençoado por Deus também. Mas, se ficar só nessa esfera do sentimento, ele corre o sério risco que correu na modernidade já. Por exemplo, com os Beatles. O amor dos Beatles, cantado por eles, é o amor da psicodelia. O amor psicodélico. O amor que você tem que se embriagar para poder desfrutar dele. E foi aí que muito da juventude mundial foi ludibriada e iludida com um amor que poderia ser desfrutado sem limites de responsabilidades, um amor que tinha na essência o prazer. Esse não é o amor que a gente vai falar aqui. Mas eu estou ilustrando para desconstruir esse conceito de que amor é sentimento. O amor de Deus. O amor que é Deus. Porque Deus é amor. Então, esse amor criado pela psicodelia, pelos Beatles, também iludiu muita gente. O amor livre, o amor que diz do sexo livre, o amor que prega a autossatisfação, o que me importa é o prazer. O amor do hedonismo, do prazer a todo custo. Não é desse amor que nós vamos falar. Nós vamos falar do amor que é nascido de Deus. O amor que é o próprio Deus. E esse amor se personificou num plano. Por isso, a minha conclusão e a tese
de que o amor de Deus é ação, é um plano. E um plano que se personificou em Jesus Cristo, seu Filho, que veio ao mundo para nos salvar. É desse amor que nós vamos falar. É esse amor que nós vamos estudar. É esse amor que não tem interesses e nem favores. É esse amor que está descrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7, que eu convido vocês a acompanharem. É o único versículo que nos inspira nessa mensagem de hoje de manhã. E diz isso: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Só isso. Pouca coisa? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor é fácil de decorar. E tem que ser decorado por nós. Para que nos lembremos a todo momento e não recaiamos na ilusão tecida pelo homem de que o amor é um sentimento. O amor pode ser também um sentimento, mas na sua essência ele não é. É assim que Deus quer se relacionar conosco, com esse amor. E é assim que Ele quer que nós nos relacionemos uns com os outros. Porque Ele é o padrão. Ele é o padrão. O padrão não é o amor como esses que eu já descrevi. Nem o psicodelismo, nem o romantismo, nem o hedonismo. Esses não são o padrão. O padrão de amor é Deus. E não se iluda com nenhum outro padrão. E é muito fácil da gente se iludir. Às vezes, a gente pode pensar que o nosso discurso bíblico, a nossa pregação bíblica, ela é redundante. Não sei se você já achou. Eu já coloquei isso diante de Deus várias vezes. Deus já me moveu a pregar para alguns colegas, alguns amigos. Eu não tive a resposta de Jonas, de dizer não e fugir para o outro lado. Mas eu caí na ilusão de que esse discurso, Senhor, eles já estão cansados de ouvir isso. Eu já falei para eles. Mas na Bíblia tem uma palavrinha que também desmistifica a questão da inconveniência da pregação. A palavra insta. Insta, insista, a tempo e fora de tempo. Se você acha que o discurso do amor, que a pregação do amor, é uma pregação que já é redundante, não se engane com isso. Ouça, leia sobre o amor, pregue o amor, viva o amor. O negócio é tão sério, esse negócio de amor, com todo respeito, porque Deus é amor. Esse negócio é tão sério, que é vinculado ao mundo acreditar que Jesus é Deus. Não adianta você falar para o mundo que Jesus é Deus se você não ama. Não adianta. Porque eles vão imaginar que o amor que você está falando é esse amor que é pregado pelo hedonismo, pelo psicodelismo e por todos esses ismos, pelo romantismo. O mundo só vai entender e aceitar que Jesus Cristo é Deus se a sua igreja for uma. Se a sua igreja se amar. Se nós nos amarmos, o mundo vai entender. A ficha vai cair. Que Jesus é Deus. E que Jesus é o amor personificado de Deus. Bom, vamos ver as características desse amor.
e pensar cada uma delas separadamente. Tudo isso é amor. Sofre, crê, espera e suporta. Mas também são facetas diferentes do amor. E que nós vamos pensar nelas agora separadamente para podermos entender algumas coisas. Por exemplo, sofrimento. O amor tudo sofre. Só queria chamar a atenção para a palavra mais importante desse versículo. Vocês sabem qual é? A palavra mais importante desse versículo? Alguém arrisca? Não. Tudo. É a que mais se repete. É a mais importante desse versículo. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo. Se não fosse o tudo aí, poderia muito bem cair na mesma ideia do amor romântico. Porque o amor romântico, ele até sofre. Mas ele não sofre tudo. Não. Chega um ponto que a pessoa não aguenta mais. Olha, eu caminhei com você até aqui. Eu te amo. Até aqui eu vou. A partir daí eu não vou mais. Então não é tudo. Então essa partícula é a mais importante desse versículo. É tudo. E é tudo mesmo. Porque se não for tudo, volto a dizer, nós estamos fritos. Literalmente falando. No fogo do inferno. Se o amor de Deus não for tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, nós estaríamos fritos. Bom, sofre. O que é esse sofre? Esse sofre é determinado por uma partícula que vem da palavra pathos, que diz, que vem de onde vem a palavra paixão. O que é paixão? Em primeiro plano, é ser afetado por. Você vai ser afetado. Por muito tempo eu admirei um homem, que eu trabalhei com ele, um homem de sucesso na vida. Ele me convenceu, na minha imaturidade, de que eu não deveria sofrer. Ele é pastor de igreja. Ele falou para mim o seguinte: Rubens, sabe por que o meu ministério é longo? Falei, por quê, pastor? Porque o meu coração é de borracha. Eu não sofro mais. Vem aqui e volta. Por isso que eu consigo resistir ao ministério. Porque o meu coração é de borracha. Eu acreditei nessa tolice. Um homem tão experiente, e com toda a mão, acho que ele até já mudou essa opinião. Um dia eu vou voltar a conversar com ele. E perguntar, você ainda acredita naquele negócio? Como eu sei que ele é um homem de Deus, eu acho que ele não acredita mais nisso. Porque o amor tudo sofre. Então não vem com essa história de que, eu não vou me envolver com você porque eu vou sofrer. O amor, então não é amor. Se você ama, você é afetado por. Lembra da história do bom samaritano? Passou o sacerdote, olhou, atravessou para o outro lado da rua, foi embora. Passou o levita, olhou e foi embora. Passou um samaritano, olhou para aquela pessoa que estava ali, caída, e compadeceu-se dele. Esse compadeceu é justamente isso.
ele sofreu por ele. Ele se afetou. Ele foi afetado pelos machucados daquele homem. Aquilo dali incomodou ele. Deu náusea. Deu piedade. Ele se compadeceu. Ele não só viu como os outros dois. Os outros viram, um passou até para o outro lado da rua. Mas aquele samaritano, ele viu e se compadeceu. Ele se permitiu ser tocado. E sendo tocado, ele agiu. Que tem essa história também. Você pode se compadecer. Pode sentir as náuseas. Pode sentir a paixão. E não fazer nada. Continuar sofrendo. É o amor romântico. É o amor romântico. O romantismo é clássica história daqueles poetas que morriam de amor. Nas óperas, vários personagens morrem de amor. Porque eles se afetam. Mas não fazem nada. Então o amor de Deus, se você estiver disposto a viver o amor de Deus, você vai ser afetado. Porque Deus se afetou. Deus, quando olhou o homem perdido, compadeceu-se dele. Glória a Deus por isso. Aleluia. Ele olha para nós e se afeta conosco. Diferente dos deuses do Olimpo, que são deuses sem sentimentos. Zeus não tem sentimento. Os deuses da mitologia grega são deuses sem sentimentos. Justamente por isso. Para que eles não são afetados. A humanidade está lá. Há um destaque, um desnível. E esse desnível é manifestado nessa ausência de sentimento. O nosso Deus não. O nosso Deus tudo sofre. Ele se afeta por nós. Quando nós pecamos contra Ele, o coração dele sangra. É lógico que eu estou fazendo uma figura de linguagem. Você faz Deus sofrer. Você entristece o Espírito que mora dentro de você. Quando você peca. Então o amor tudo sofre. Esse é o padrão. Ah, mas eu não vou me envolver com aquele problema porque aquilo vai me fazer sofrer. Então você não está disposto a amar. Se você está disposto a amar alguém mais do que você amar alguma coisa, você vai sofrer. Você vai ser afetado por tudo aquilo que acontecer com aquela pessoa. Por isso que o amor na igreja é assim. Lembra que Deus ilustrou a igreja como um corpo? Se uma unhazinha se machucar, todo o corpo sente. Todo o corpo padece. Esse é o amor de Deus manifesto na igreja. Se o seu irmão está em pecado, você o ver em pecado e não se compadece dele, você também está pecando. Ah, não, a vida é dele. Cada um tem essa história sendo disseminada na igreja também. Eu já ouvi muito dessa história. Ah, não, cada um cuida de si. Isso é lei do mundo. Não é a lei que rege a igreja. A lei que rege a igreja é a lei do tudo sofre. Só que ele não só sofre, né? Graças a Deus. Ele não só sofre. Ele tudo crê. E aqui tem uma diferença muito grande entre o amor que tudo sofre e o amor que tudo crê. O amor que tudo crê, ele é eterno. O sofrimento não é uma característica eterna do amor de Deus. Olha que brilhante.
o sofrimento é uma característica passageira do amor de Deus. No versículo 13, do capítulo 13, que você está com a Bíblia aberta aí, Coríntios 13, 13, o que diz lá? Que só vão restar 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. E a gente viu no capítulo 7 que ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e suporta. O suportar e o sofrer não existirão mais quando o reino de Deus for instaurado. Essas 2 características do amor não são eternas. Nem o sofrer, nem o suportar. Mas hoje aqui entre nós, eles têm que ser visíveis. Voltemos ao crer. Só para diferenciar que o crer é diferente do sofrer. E tem mais diferença. O crer, a fé, a crença, a confiança, como já disse, ela é eterna. Nós sempre vamos ter fé em Deus, mesmo depois que Ele voltar e instaurar o seu reino. A nossa fé vai ser uma fé perfeita, vamos se dizer assim, porque vai ter se realizado todas as coisas. Mas agora, essa fé só é visível e possível através de um caminho, que é o caminho da palavra de Deus. Lembra que a fé, como diz Romanos 10, 17, a fé vem do ouvir o testemunho dos outros, não é isso? Não é isso? Não? A fé vem do ouvir da palavra de Deus. Mas eu não me arrisco aqui a estar me convencido de que todos acreditam nisso. Por quê? Porque eu conheço muita gente que vive da fé dos outros. Aqui entre nós, tem gente que busca cura em outros lugares, vocês sabiam disso? Que tem irmãos daqui da nossa igreja que vão buscar profecias em outras igrejas. Sentem carência disso. Eu vou buscar oração com aquele irmão, porque aquele irmão é poderoso. Eu vou lá naquela igreja, porque aquela igreja é mais quente. A Betel é frio, ainda mais quando liga aquele ar-condicionado. Que está bem meia boca esses dias, porque ele está estragado. Não é má vontade do Fábio nem do Maí, não. O ar-condicionado está com defeito, por isso que a gente está sofrendo um pouquinho de calor aqui. Mas voltando à crença. Se você tem fé pela fé dos outros, você tem que acordar para essa realidade. Porque a fé não vem das experiências dos outros. A fé vem do ouvir e do viver a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o próprio Cristo, não é? É o próprio Deus. No princípio era o Logos era Deus, Logos, palavra, e o Logos veio à terra. Deus veio à terra. A palavra veio à terra. A palavra de Deus personificou em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa fé. É daí que vem a força da nossa fé. A crença vem da palavra de Deus. Gaste tempo. Não tem outro meio. Você quer ser sarado fisicamente? Vai ter que fazer exercícios, maneirar na alimentação. Anabolizante, não está com nada. Como diz o Omar, né? Os anabolizantes é o diabo. Anabolizante não vale a pena na fé. Se você quer ser um atleta de Jesus Cristo,
A sua fé tem que estar na palavra. E isso é fruto de exercício, de prática, de leitura da Bíblia, de confronto com a palavra de Deus, de ser confrontado com a palavra de Deus. O negócio é tão sério que ao ler a palavra de Deus, você muda os seus planos. Eu costumo fazer a minha devocional nas primeiras horas do meu dia, nos primeiros momentos do meu dia. Porque senão eu corro a tentação de não ter tempo. Quando eu faço as minhas devocionais, a leitura da palavra, a oração, nos primeiros momentos do meu dia, alguns planos meus são alterados pela leitura da palavra. Eu tinha pensado em fazer aquilo, mas a palavra de Deus me mostra outras ações que devem ser feitas. Lembra dos ajustes? A experiência com Deus nos leva a esse ajuste. E esse ajuste é diário. A fé vem daí. Dessa prática da palavra de Deus. Do exercício da palavra de Deus. Não há como ter fé de outra forma. Senão a Bíblia diria, a fé vem dos testemunhos dos seus irmãos. A fé vem dos anabolizantes. A fé vem de ouvir cantar música. A fé vem do momento de louvor. A fé vem da palavra. Só e somente só. Não tem outro caminho. Então, se você quer crer e ter uma fé que caracterize o seu amor, porque cada palavra dessa é um vínculo. O amor tudo sofre. Ele tudo sofre porque tem fé. Se ele não tiver fé, ele não vai sofrer. Ele vai rechaçar do sofrimento. Ele vai fugir do sofrimento. Tem uma palavra de um pensador brasileiro que ele é contrário, e eu concordo com ele. Ele é contrário à artimanha política que alguns acreditam do povo de Deus, alguns do povo de Deus, acreditam que nós devemos votar em candidatos que sejam cristãos. Só porque sejam cristãos. Porque aí eles vão defender a nossa fé lá. Vão impedir que passem algumas leis. Eu não acredito nisso. Esse pensador diz o seguinte: se a igreja tiver de passar pelo martírio, porque quando Deus quis que a igreja sofresse, Deus permitiu. Deus permitiu o martírio na vida dos cristãos. O sofrimento. Se Ele quiser permitir isso, não é candidato meu que vai defender isso lá. Se Deus quiser o martírio da igreja, ele vai acontecer. Mas Ele vai dar força para a gente. E a força vai vir da nossa fé. E aí a fé de muitos vai ser testada. E muitos serão reprovados. Então, fé é coisa séria. Amor de Deus é coisa séria. Não é sentimentozinho. Não é movido de coração. Amor de Deus é palavra. É ação. Não é uma ação também deslocada, como no psicodelismo. Enche a cara e aí você vai fazer tudo por amor. Se embriague de desejos e você vai fazer tudo por amor. Não, o amor é uma atitude consciente. O amor é um plano. Mas a gente viu que o amor tudo sofre, tudo crê, mas tem mais uma característica que já está acabando. A característica do tudo espera. Eita característica difícil essa. Do tudo espera. Às vezes eu sofro mais por esperar. Para mim é muito inconveniente. Eu não gosto de esperar. Mas Deus tem me treinado nessa vida para eu ser uma pessoa que espera. Agora, a espera, ela tem duas vertentes aqui. Eu não sei se você sabe,
mas existe o verbo esperançar. Você sabia disso? Pode buscar nos dicionários modernos de português, você vai encontrar essa palavra, esperançar. É diferente de esperar. Esperançar é você esperar agindo. É você esperar com certeza e com confiança. O esperançar é você dar esperança. Olha que legal. Então aqui, o esperar não é aquela monotonia que eu imaginava. Se você esperar com aquela passividade, aí sim vai ser um tédio. Agora, se você esperar como Deus nos ensina, se você esperançar, você passar a dar esperança, você ajudar os outros a esperarem, você não vai se cansar de ficar à toa. Porque o que tem de gente precisando de palavras de esperança, aqui entre nós mesmos. Se você ainda não ministrou uma palavra de esperança hoje, faça isso. Faça isso para quem está do seu lado, ou para quem você encontrar depois. Dê uma palavra de esperança. No ditado popular, o que é esperança? A esperança é a última que morre. A nossa esperança é quem? Jesus. Jesus morreu? Morreu, mas ressuscitou. Então a nossa esperança não morre. A esperança do crente não morre. Do mundo ela é a última que morre. Ela é a última que morre. Mas do crente não. Ela não morre, ela é eterna. Ela ressurgiu. Ela é Deus. A esperança é Deus. Por isso que a esperança vai ficar. O que diz no versículo 13 de 1 Coríntios 13? Permanecem a fé, a esperança e o amor. O amor que engloba todos eles, porque o próprio autor, que é um poeta, um dos homens mais cultos da humanidade, o apóstolo Paulo, foi um dos homens mais cultos de toda a história. Vocês veem, ele diz isso, inspirado pelo Espírito de Deus. E nós, iluminados pelo Espírito de Deus, percebemos isso, que a nossa esperança é eterna. Ela não morre jamais. O amor que tudo sofre, que tudo crê, ele espera esperançando. Ele espera agindo. Ele espera monitorando os mais fracos de esperança. E você tem que estar de olhos abertos. Você tem que estar disposto a ser afetado. E você tem que crer para poder ministrar esperança. Porque se você não tiver as duas outras anteriores, se você não for afetado, não for tocado pela carência do seu irmão, se você não tiver fé, quando você for dar esperança para o seu irmão, as suas palavras vão ser palavras fracas. Vão ser palavras vazias. Vão ser palavras que não comprovam o seu discurso, que não comprovam a sua prática de vida. As suas palavras não vão dar esperança. Porque vão ser palavras de homem. E não palavras regadas pelo manancial que é Jesus, que é Deus. Viu? Está percebendo um vínculo entre cada verbo? O sofrer, ser afetado, o esperar, ou o crer e o esperar, no sentido de esperançar. Um vinculado ao outro, com o objetivo de que o mundo perceba esse amor aqui entre nós. Quando uma pessoa que não conhece Jesus, entra aqui e vê que eu estou disputando um concurso com o meu irmão, e que eu espero que ele passe,
E olha que eu já experimentei isso. E foi duro. Lembra daquela expressão bíblica? Chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram? Para mim é muito mais difícil se alegrar com os que se alegram. E eu senti isso na pele. Eu fui fazer um concurso com um irmão da minha igreja. Só tinha uma vaga. Só tinha uma vaga. Só tinha uma vaga. Ele passou e eu não passei. E a Bíblia diz que eu tinha que me alegrar com ele. Só pela fé. Só pela fé. E olha que mesmo com fé, foi difícil. Porque a minha vontade era de chorar. Não com ele, chorar comigo mesmo. Porque ele me venceu, ele foi melhor no concurso, ele ganhou a vaga. Eu poderia cair no discurso de Asaf. Por que ele prosperou e eu não? Eu poderia cair na inveja de Salieri, que olhava para Mozart, aquele músico fantástico, mas que levava uma vida devassa, e ele olhava para Mozart, poxa, eu sou um devoto, casto, e a minha música é tão bobinha, e a música daquele devasso é maravilhosa. A inveja. A gente cai na inveja. Se não crer, se não sofrer, se não crer e se não saber esperar. E foi isso que eu experimentei. Quando eu me alegrei com aquele irmão, eu estava esperando. Eu estava esperançando. Eu estava dando força para ele. Vai. Assume lá o teu posto. E hoje ele é professor na universidade que eu pleiteei o mesmo concurso que ele não passei. Aquela universidade ganhou um grande professor. Ele é brilhante na carreira dele, é um servo de Deus lá, um testemunho para os alunos dele. E olha que ser testemunho dentro de um departamento de filosofia não é fácil não. Mas porque ele sofreu, creu e esperou, ele está lá. Eu também. Não estou lá, estou aqui. Para a glória de Deus. E estou muito feliz por estar dentro do plano de Deus, porque eu esperei. Porque eu dou esperança. E eu quero que isso se renove dentro de mim para sempre. Bom, falta um. Esperem um pouquinho. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E aqui eu posso voltar no discurso da recorrência, da redundância, lembrando a vocês que suportar é você dar suporte. Suportar não é igual aquele, não é esperar a gota d'água, como diz Chico Buarque. Suportar não é esse. O amor do Chico Buarque não suporta a gota d'água. Quando acontece aquela última gotinha que transborda, o amor que o Chico Buarque prega acaba. O amor de Deus não. Ele suporta a gota d'água. Ele dá suporte a quem ele ama. Ele segura quem ele ama. Mesmo que seja um suporte até o chão. Olha, eu não aguento você não, mas eu vou aliviar a tua queda. Vou amaciar a sua queda. Mas vou tentar te suportar. Isso só é possível, resumindo aqui, para a gente andar um pouco mais rápido, em quem tudo sofre, tudo crê
tudo espera. Aí sim vai poder suportar tudo. Como eu disse no início, o mais importante desse texto é a expressão tudo. Porque o amor de Deus não tem limite. Ele não é só alguma coisa. Ele não é só até uma caminhada. 70 vezes 7 é só um símbolo de infinito. Quem suporta, perdoa. Independente da recorrência. Independente da recorrência. Ah, mas esse meu irmão me pediu dinheiro emprestado, não pagou, gastou tudo, e agora vem me pedir mais dinheiro emprestado. Se você tiver convicção de você tem que ser bênção na vida daquele irmão, emprestando, porque às vezes Deus manda a gente fazer coisas que a gente não acha que não deve fazer. E Deus já me fez fazer isso. Eu vi que a pessoa gastava inconsequentemente, não tinha sabedoria nos gastos, e me pedia dinheiro emprestado. E Deus me mandava emprestar. Até que um dia Deus falou, agora você não vai emprestar, você vai ensinar ele. E aí foi mais difícil. Porque além de emprestar, eu tive que sentar com ele e falar, olha, você vai administrar isso assim, assim e assim. Ah, mas eu preciso pagar a academia. Não tem academia mais. O amor, quando eu digo eu te amo, eu não estou dizendo isso aqui não. Ó. Agora todos os seus desejos serão satisfeitos. Não. Quem ama, exorta, ensina, repreende, em amor. Quem ama, exorta, ensina e repreende em amor. Então eu tive que ensinar para ele. E eu emprestei a ele como a Bíblia manda emprestar. Vocês sabem como a Bíblia manda emprestar, né? Não é a juros, não. A Bíblia manda emprestar como você desce. Sinônimo de emprestar na Bíblia, dinheiro, é dar. Sem esperar que aquele dinheiro volte para você. E você só vai poder fazer isso se você puder. Que a Bíblia não manda você se endividar para emprestar para o seu irmão. Tá? Se a Bíblia manda você dar, dê. Ah, mas ele não merece. Dê. Vou relembrar aqui a história que o Paulo Davi, ministro da Igreja Batista de Curitiba, ministrou para a gente quando ele pegou o seu filho numa mentira. Seu filho adolescente estava enganando ele. Ele pegou na mentira, no flagra. Mas não revelou para o filho que ele tinha pegado. O filho percebeu, mas ele não confrontou. E ele um dia decidiu, bom, eu vou confrontar esse menino nessa mentira e vou ensinar para ele que mentira é coisa do capeta. O que aconteceu? Deus falou para ele, você não vai ensinar que mentira é coisa do capeta. Você vai ensinar que a graça é do coração de Deus. Olha o que Deus mandou ele fazer com o filho dele. Mas Deus, ele mentiu. Você vai ensinar a ele a graça dessa vez. O que ele fez com o filho? Chamou, filho, vem cá. Vamos passear com o pai. Foram passear. Chegou na loja assim, a loja daquelas que bombam mesmo, para adolescente. O que você quer daí? Ah, pai, eu queria aquele tênis. Aí ele veio na mente, puxa, aquele tênis, o mais caro. Mas Deus mandou.
Bom, filho, compra o tênis. Mas pai, assim, do nada, não é meu aniversário, compra o tênis. Pai quer te dar. De graça, de graça. Comprou o tênis. Quando chegou em casa, o filho dele chegou para ele e falou assim, pai, eu não mereço esse tênis. Eu não mereço. Aí o pai dele falou, isso, meu filho, é graça. Você mentiu para o pai. Você enganou o pai. Mas o pai te deu um presente. Pô, pai. Ele falando com o filho falou assim. Pô, pai. É assim mesmo, né? É assim mesmo. Então, meus irmãos, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A única palavra que não tem aqui é a palavra que a gente mais faz, que é julgar. Não julgue. Deus julga. Você sofre, se afeta, você crê, você espera e dá suporte. Para que o seu irmão possa reerguer e juntos todos possamos dar glória a Deus. Vamos orar? Pedindo a Deus que esse amor de Deus seja real na nossa vida. Que não seja só história. Que seja prática da nossa vida. Que seja uma realidade na Igreja Batista Betel, a ponto de que todos que entrem aqui percebam que há um Deus nessa igreja. E que todos aqui queremos ser fiéis a esse Deus. E que nós sofremos no sentido de ser afetado. Que nós cremos, nós esperamos e nós estamos dispostos a dar suporte para qualquer um que precisar. E Deus que vai separar. Não é a gente que separa o joio do trigo. Lê Apocalipse que você vai entender isso. Ezequiel. Tem gente que gosta de separar o joio do trigo. Não, não, não. Quem vai separar o joio do trigo é Deus. Ele que vai separar, Ele vai julgar. A nossa função aqui é amar como Ele nos amou. Pai eterno, é impossível amarmos como o Senhor ama, se não tivermos o Teu Espírito. Tendo o Teu Espírito em nós, essa tarefa sai do impossível para o muito difícil. Mas nós queremos seguir esse padrão do muito difícil. Nós queremos viver o Teu amor aqui na terra. Para que o Seu reino seja expandido. Para que as pessoas sejam ministradas. Para que cada um seja socorrido no tempo oportuno. Sem julgamento, mas com amor. Ajuda-nos, Senhor, a, amando, sabermos dizer não. Amando, sabermos corrigir. Amando, exortemos uns aos outros no Espírito. Ó Senhor, que o Seu amor seja visível aqui entre nós. Que ele seja potente. Que ele seja latente. E que todos experimentemos do Seu amor. Isso não é utopia. Isso é fé. Nós cremos no Senhor e confiamos no Senhor para amarmos como o Senhor nos ama. Fazemos essa oração confiados em Jesus e dependentes de Ti. Oramos em nome de Jesus, nosso Salvador,
que é o amor. Amém. Vamos ficar em pé? E vamos cantar do amor de Deus. Nas 3 estrofes do hino que pergunta qual é o enfeite dessa vida, o que enfeita a nossa vida? É o amor. Qual o adorno desta vida? Vamos cantar este hino nessa certeza. Nós vamos cantar a primeira, a terceira e a quinta estrofes. E aí nós vamos encontrar respostas para essa pergunta. Qual é o adorno desta vida? Qual o adorno desta vida? É o amor, a alegria é concedida pelo amor, é bondoso, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente, este meigo amor, mesmo quando for custoso, nutre amor. Vem pela fé. Nutre amor ao irado. Olha que difícil. Furioso. Mostra amor. Mostra amor. Não se faça de coitadinho. Tuda, mas esconde com agrado, mas esconde. E aí, mesmo perdendo, vence pelo amor, pois irmão ao teu vizinho, mostra amor, o valor não é esse, é muito caro. Esse amor, o Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para... E aí, nos chama, onde reina o amor. Ali o amor vai reinar. E não haverá mais sofrimento e nem suporte. Só esperança, fé e amor. Graças a Deus, não é? Bom, hoje à tarde nós voltamos aqui para cultuar a Deus. Se você que nos visita nessa manhã quiser retornar às 18 horas, nós temos mais um culto de gratidão a Deus e louvor a Deus por tudo que Ele nos dá e principalmente pelo que Ele é. Estará nos trazendo a palavra o James Tiburcio, filho do pastor Tiburcio, que é missionário na Índia, que tem um testemunho de amor para nós aqui nesta noite, nessa tarde. Não se esqueça, você que não pegou a ficha, preencha a ficha da Operação André, esteja conosco aqui e tenha uma tarde maravilhosa na presença do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus nos abençoe.